boa tarde. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney TV. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Muito obrigado a você que acompanha, muito prazer a você que está vendo pela primeira vez. E hoje o assunto é Shopping Center. A gente vai aprender esse mercado tão específico e tão relevante, não só para os fundos imobiliários, mas para a economia como um todo, né? E a gente vai aprender bastante sobre isso com a Adriana Coloca, da Abrace, da Associação Brasileira de Shopping Centers. Já já vai ser um papo muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Antes eu quero fazer uma introdução, e hoje vai ser bem mais breve, eu nem preparei material, como você está acostumado a ver, até porque eu dei uma olhadinha nos fatos relevantes, tiveram vários, mas tudo sobre reavaliação de imóvel, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e para te falar a verdade, eu tive pouco tempo de fazer isso essa semana, porque estive em Brasília dando aula, daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre isso. Então quero dizer, rapidinho, hoje eu vou sair mandando abraço para todo mundo aqui. Primeiro quero mandar um abraço para o Carlos, lá de Manaus, que é outro que assiste toda semana o nosso programa, comenta lá na minha página do Facebook, dá sugestão, critica. Como eu disse, isso é muito bacana, agrega muito, ajuda muito. Então, Carlos, hoje, muito obrigado, eu queria te mandar um abraço. Depois ao Diogo Canteiras, do Hotel Invest, você lembra, teve aqui, um programa fenomenal. Hoje ele me mandou um e-mail dizendo da repercussão que teve, de quanta gente que assistiu, que deu parabéns para ele, e eu ainda não tive nem tempo de responder o e-mail, mas então aproveito para fazer uma primeira resposta aqui ao vivo e dizer que eu é que agradeço, você é sempre muito generoso comigo e com o mercado como um todo. Foi um prazer e foi uma aula ter você aqui. Obviamente a gente vai fazer mais vezes. Então muito obrigado, Diogo, um abraço para você. Quero dizer também que esse é o último programa de 2016. Vou tirar umas férias, vou descansar lá na Bahia, mas em janeiro a agenda já está cheia. Eu vou fazer mistério, não vou contar hoje, mas vai ter bastante coisa interessante em janeiro. A partir do dia 13 de janeiro a gente volta a ter programas ao vivo. E enquanto isso, toda semana vai ter uma reprise. Aliás, se você quiser, entra lá na minha página do Facebook, facebook.com/ArthurVMoraes. Sugere qual programa que você quer ver reprise. A gente vai ter 3 reprises. Sugere, eu queria assistir o programa do Diogo, do Nod, do Marcelo, do Roberto Patinho, enfim, diga lá do Thiago Reis, qual foi o seu programa predileto e a gente põe aqui no ar durante as 3 semanas que eu vou estar fora, os programas que o pessoal mais curtiu e mais pediu ao longo da semana. Então, para encerrar, quero dizer que justamente eu não tive muito tempo de acompanhar os fatos relevantes, porque eu estava em Brasília dando aulas de fundo imobiliário. Foi uma iniciativa da CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, que foi contratada pelo Bancob para um curso em company. E eu tive a sorte de ser o professor escalado para essa missão. Estive lá na quarta e na quinta-feira dando aula para o pessoal do Bancob. Foi uma experiência muito bacana. Queria, mais uma vez, parabenizar pela organização, estrutura perfeita, tanto a CNF como o Bancob. E a turma, o pessoal foi muito legal, altíssimo nível, gente muito capacitada. Posso te dizer agora, depois que eu conheci essa estrutura, que se você participa de alguma cooperativa de crédito, você está muito bem representado lá em Brasília, por gente séria, gente bem qualificada que está cuidando dos seus negócios lá. Então, muito obrigado, um abraço para todo mundo que esteve envolvido, foi um prazer, fui muito bem recebido aí. E era isso, de recados por enquanto, era isso que eu queria passar. Vamos entender agora o mercado de shoppings com a Adriana Coloca da Abrace. Antes, esqueci do meu último recado, claro, que é falar do curso de fundos imobiliários que eu gravei em parceria com o Infomoney. Então, se você também quer estudar sobre fundos imobiliários, quer fazer um curso comigo, uma ótima alternativa é fazer um curso online. Eu vou mostrar aqui para vocês na página do Infomoney como que você chega lá. Ó. Entrou no site do Infomoney, clicando em menu, a última opção aqui são os cursos. Abrindo aqui, você vai encontrar um pouco mais para baixo o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Então é um curso voltado ao investidor individual, à pessoa física. Clica aqui em Saiba Mais, você vai encontrar todo o conteúdo programático. É para você que não sabe nada, é para você que já sabe um pouco. Tá? Eu diria que ele sai, no mínimo assim, vai te levar até o intermediário, talvez até um pouco avançado. É muito difícil dar esse tipo de classificação, porque a gente nunca sabe o que é avançado para um, o que é avançado para outro. Mas é um programa bem completo, em 4 módulos, você vai entender desde a estrutura jurídica dos fundos imobiliários até a prática, como negociar, como escolher os seus ativos, como gerenciar a sua carteira. E por fim,
comparar com outros ativos, ações, renda fixa, imóveis, e a parte toda da tributação. Como que você faz para apurar o seu imposto de renda, recolher e fazer a sua declaração de imposto de renda no que diz respeito a fundo imobiliário. É bem completo, eu garanto que você vai ficar satisfeito e principalmente que vai ser um investidor mais consciente e mais preparado para enfrentar esse mercado que parece simples, mas não é tão simples assim. Tá bom? Então esse era o recado que eu queria passar e agora eu quero mesmo aproveitar aqui a expertise e o conhecimento da Adriana para a gente entender mais sobre shopping centers. Então, Adriana, boa tarde, muito obrigado por ter vindo, por se dispor a vir aqui passar essa experiência para a gente. Boa tarde, Arthur. Obrigada a você pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer receber. Bom, shopping center é um mercado, como eu falei, importantíssimo para a economia, né? Quer dizer, o varejo é um dos grandes empregadores, né? Um dos setores que mais gera empregos e varejo sem shopping não existe, né? Mas também é importante para o mercado de fundos imobiliários. São vários fundos que têm participação em shoppings. E o contrário é verdadeiro, quer dizer, o mercado de fundo imobiliário já é relevante para o mercado de shoppings, assim como uma alternativa de financiamento? Sim, sem dúvida. O mercado de fundo imobiliário é mais uma fonte de capital para o setor crescer, né? Hoje, para você ter uma ideia, passando aí alguns números, hoje são 558 shoppings no Brasil. Listados em bolsa, identificamos hoje 20 shoppings, 20 em bolsa, né? Alguns maiores, menores, mas e o patrimônio de todos eles corresponde a mais ou menos 7,5 bilhões. Então é um valor significativo, uma fonte a mais, né, de renda para o setor se capitalizar e crescer aí. Fora, a gente até conversava agora há pouco, a questão de a partir do momento que o shopping está dentro de um fundo imobiliário, o mercado todo passa a ter acesso a informações de balanço, de fluxo de caixa, e acho que isso ajuda o amadurecimento do mercado, né? Assim como os IPOs levaram bastante profissionalização para o mercado de shoppings, eu entendo que os fundos imobiliários também podem contribuir nesse sentido, né? Com certeza, contando um pouquinho da história que a gente estava falando, até 2005, na verdade, o setor era apenas de capital fechado, muito financiado com capital familiar, né? E existia muito pouca informação disponível no mercado, né? A partir de 2006, os grupos começaram a abrir capital, então começaram a se profissionalizar e realmente ter informações disponíveis, CVM, relatórios trimestrais e dividir informações mesmo com o mercado, e a gente começou a ter acesso a informações financeiras dos grupos, né? E todos eles, principalmente esses 30% do mercado que tem capital aberto e que tem ações em bolsa, principalmente esses são muito profissionalizados, e outros tantos que não têm capital em bolsa, mas que são hoje em dia super profissionalizados aí, né? Essa onda de IPO ajudou, acelerou essa profissionalização do setor? Com certeza, ajudou no crescimento do setor, né, em termos de capitalização e de investimento em novos shoppings, e ajudou muito na profissionalização do setor também, sem dúvida. E tem uma boa parcela desses investidores que são estrangeiros, inclusive, né? O mercado de shoppings recebeu uma onda de capital estrangeiro também, que entrou não só via bolsa, comprando as ações, mas que também entrou diretamente comprando uma parte do capital, que não veio participar da administração, mas que veio participar com recursos, né? Como uma participação do capital com investimento. Eu acabei passando direto para as nossas perguntas e nem te perguntei sobre a Abrace em si. Qual a abrangência da Abrace, qual o papel da Abrace nesse mercado todo? Tá. Bom, a Abrace, hoje, dos 558 shoppings em operação, a gente tem 60% do mercado, então de associados, os grandes grupos, os maiores shoppings são associados à Abrace, e a gente faz um trabalho forte, a gente tem feito um trabalho forte de prospecção para conseguir realmente a representatividade desses outros que ainda não estão com a gente, né? A gente atua basicamente em duas grandes frentes aí, uma delas é o que a gente chama de defesa da indústria, e a outra, que é toda uma representação institucional, legislativa e jurídica da indústria, e a outra é capacitação e atualização dos profissionais executivos que trabalham na indústria de shopping center. E nessa linha eu sei que tem parcerias com várias escolas, tem cursos, né, profissionalizantes, tem um curso no INSPER que eu sei, devem ter outros tantos. Tem um curso de pós-graduação com o INSPER,
Em 2017 a gente abre a 6ª turma, tem cursos de gestão de shopping centers, aí desde cursos de um dia, de uma semana, e mais longo, como de pós-graduação, por exemplo, que dura alguns meses, né? Mas são cursos de marketing, jurídico, alguns de gestão, outros bem específicos financeiro, tem programas internacionais de visitas técnicas e visitas a convenções e shoppings. Que interessante. E eu falava que o varejo é um grande empregador, mas o shopping por si só já é um grande empregador, né? Tem muitos funcionários ali, não das lojas, mas do próprio shopping, né? O setor reúne hoje por volta de 1 milhão de empregos, diretos apenas, né? Dentro lojistas, administração, diretos. Isso fora o indireto, quer dizer, quantos empregos aqueles empregos geram. A cadeia né? toda gera. Exatamente. E então gente é um que precisa grande... de capacitação, que precisa atender bem o cliente, né? Desde a faxineira lá até o gerente do shopping, todo mundo precisa estar bem capacitado. A Brás tem uma pesquisa, Arthur, que é o impacto da chegada de um shopping center numa região. Então, um dos grandes impactos, além da valorização imobiliária da região, além da valorização do entorno de uma forma geral, é a profissionalização do comércio naquela região, né? Então, assim, dos empregos que o shopping passa a oferecer, dos impostos que arrecada, é exatamente a profissionalização, né? O modelo, a formalização do emprego e a profissionalização do comércio na região. Acho que um belo exemplo disso é o Shopping Pátio Higienópolis, né? Aquele shopping foi tão combatido pela população e hoje ele é abraçado pela população do bairro de Higienópolis. Né? E assim como ele, teve tantos outros exemplos aí Brasil afora, né? Esse é um que eu conheço um pouco mais porque pertence a fundo imobiliário, né? Então a gente tem um pouco mais de acesso. Voltando a falar do nosso roteirinho aqui, o pessoal sabe que eu faço um roteiro, eu tenho sempre uma colinha, né? O investidor de fundo imobiliário, ele não necessariamente, e na maioria das vezes, ele não entende de shopping. Né? Ele é um leigo e essa é a grande vantagem do fundo imobiliário, é dar acesso a ativos de alta qualidade via Bolsa de Valores para qualquer investidor de qualquer tamanho. Então eu sou investidor e eu estou interessado em diversificar minha carteira de fundos imobiliários comprando fundos que tenham shopping. Como é que eu sei o que é um shopping melhor, o que é um shopping pior, quais são as características de um bom shopping? O que esse investidor deveria estar atento na hora de fazer essa escolha? Tá. Eu acho que tem algumas características que podem influenciar no desempenho, nos resultados de um shopping, né? Acho que a primeira delas é a localização, né? A localização para receber bom fluxo de pessoa, o acesso àquele empreendimento, né? Essas duas são básicas, vamos dizer. Até outras, vamos dizer, ligadas ao mix de loja, à gestão do empreendimento. Então, aí começa o mix de loja, circulação interna, o mix diário do empreendimento, ligados a eventos, a iniciativas de marketing. Principalmente, eu diria que, assim, as principais são essas, a localização e a gestão, o acesso e a gestão, principalmente no que se refere ao comercial, ao mix das lojas. Sim. E a respeito da localização, estar num bairro residencial é mais relevante do que estar numa região estritamente comercial? Tem diferença uma coisa dessa ou não? Não necessariamente. O que tem mais relação com isso, com esse aspecto que você está falando, é o shopping ter um mix adequado para a região onde ele está. Então, se é uma região mais comercial, que ela tenha um mix adequado, por exemplo, uma praça de alimentação maior, que atenda aquela região comercial, e se for uma região mais residencial, a mesma coisa. Você vê que eu falo isso para deixar claro para quem está assistindo, né? Vários especialistas têm vindo aqui e falando, eu pergunto então o que é um bom escritório. Aí o consultor, né, foi o Roberto Patinho da JLL que esteve aqui, ele fala assim, um bom escritório é isso, é tudo padronizado, né? Um bom galpão, quando veio o Marcelo da Costa Santos da Engebank, um bom galpão é isso, é tudo padronizado. Shopping não tem este padrão, né? Não tem uma receita de bolo e a gente recebe, diariamente consultas nesse sentido. Qual é o mix ideal? Que cidades comportam ainda shopping centers? Não existe receita de bolo, né? Na verdade, assim, não existia um número mágico de número
número de habitantes numa cidade para receber um shopping center. Hoje isso veio abaixo. Depende não só do número de habitantes que existe na cidade, como do número de trabalhadores que existe na cidade, como do poder aquisitivo, como do comércio que já tem instalado na região, como do mix que esse shopping vai ter, como esse mix vai ser gerido, ou seja, né? É preciso de um estudo anterior muito bem feito para colocar o produto certo no lugar certo. Com certeza. Mas não existe o único produto certo, né? Sim. Pode ser o shopping mais luxuoso possível ou mais simples deles, se atrai a população para comprar lá dentro, o shopping está bem adequado, está bem colocado. E também eu acho que vale acrescentar o seguinte, o melhor dos produtos, se ele não for revitalizado constantemente, se não houver um investimento e uma atenção no mix das lojas e na arquitetura e no paisagismo, ele também logo se desatualiza, né? Ele é aquele ótimo empreendimento, pode não ser mais ótimo empreendimento para aquela região, para onde ele está, ele pode logo vencer, vamos dizer assim, se ele não tiver aquela atenção constante. Então, hoje, o que os gestores de shopping fazem é ter muita atenção nesse acompanhamento mesmo, nesse acompanhamento diário. Então, assim, manutenção é uma coisa que dá muito trabalho. Gestão da segurança, gestão de limpeza, o cuidado e o capricho com tudo que se refere ao paisagismo, por exemplo, né? E não só isso, mas assim, atenção naquele tipo de coisa. Aquela loja não está indo bem naquele lugar, a gente precisa pôr uma outra ali, precisa mudar de lugar. Então, tudo isso é um ser vivo, né? A gente costuma dizer que assim, o shopping é um ser vivo. Ele não quer dizer que ele nasceu bom, que ele vai ser bom para sempre. Ele precisa de um cuidado constante. Eu ia te falar exatamente isso, que o mix em si é muito vivo, né? Talvez o shopping esteja ótimo, mas o gestor olha para frente e fala, não é que time que está ganhando não se mexe, né? Eu preciso mexer nesse mix, porque daqui a pouco as coisas vão mudar, né? Constantemente. Talvez ele dá uma olhada lá para a tendência de quem tem 12, 13 anos, que daqui a pouco vai frequentar o shopping, ele deve olhar e falar, esse mix ainda não atende a próxima geração e tem que começar a se mexer. Você falou um ponto importantíssimo. A gente vem fazendo pesquisas aí de geração do futuro, né? De shopping do futuro. O que essa geração que está crescendo hoje e que dá tanto valor e que vive na internet, que vive no eletrônico, que pouco vê televisão, como é que a gente vai fazer para se comunicar com essa geração, para vender para essa geração e para que eles venham ao shopping, né? Para atrair essa nova geração para o shopping. Então, a gente já fez uma pesquisa no ano passado e os shoppings constantemente estão tentando atrair aí com iniciativas diversas, né? Uma coisa muito interessante que a gente viu recentemente é aquela Amazon Go que vai ser lançado ano que vem nos Estados Unidos, né? Então, para quem acha que os eletrônicos vão acabar com o mundo e que as compras vão ser todas online e tal, a gente vê talvez o maior expoente da tecnologia do varejo fazendo o contrário, né? Investindo em lojas físicas com muita tecnologia para trazer a nova geração até lá, né? Exatamente. Então, achar que amanhã os jovens vão só comprar pelo celular e não vão se deslocar até o shopping, exatamente. Pouco provável que isso aconteça. E nesse sentido, uma grande tendência, e que os shoppings estão já há algum tempo fazendo isso, é tentando tornar os centros ambientes de estar, ambientes de convivência, ambientes gostosos para se ficar e não apenas para compras, né? Então, essas áreas de alimentação mais bonitas, mais arborizadas, mais abertas, os restaurantes dentro dos shoppings que antes não tinham. Então, são todas iniciativas, na verdade, não só para conveniência e para praticidade da nossa vida maluca do dia a dia, mas também para o shopping ser aquele lugar gostoso que você quer ir, não apenas para comprar e sair correndo, mas que você quer estar, né? Que você quer ir encontrar os amigos. Você percebe, além da praça de alimentação, um andar abaixo tem aquele restaurante mais renomado, mais requintado e tal, para um outro público que também vai lá para o shopping. Exatamente. Né? E acho que a ideia do shopping, até no mix, né, de ter a loja âncora e ter as lojas satélites, é te atrair para lá, né? Para que já uma vez lá você acabe comprando alguma coisa, mesmo que não tenha saído de casa para isso. Exatamente, gerar fluxo. Fui lá para jantar no restaurante que eu gosto, mas já que eu tô lá, deixa eu aproveitar para comprar um presentinho, uma coisa assim. É, né? Isso aí. E nesse ponto, qual a importância, assim?
a loja satélite, ela dá mais lucro do que a loja para o gestor do shopping? Ela deixa mais receita no fim do mês do que a loja âncora? Como que é essa? Não sei se você pode me dizer isso, mas o mix aí de âncora e de loja satélite. Isso é muito caso a caso, né, de um empreendimento para o outro. Como a gente estava dizendo, não existe um mix ideal, né? Normalmente, a regrinha bem básica é assim, quem tem área maior paga proporcionalmente menos por metro quadrado de aluguel, né? Mas isso é muito variável com cada negociação. Outra coisa que não tem padrão em shopping, né? Exato. Talvez não tenham 2 contratos de locação igual dentro de um shopping com 300 lojas, né? Cada um negocia de acordo com o seu forte. Né? Às vezes, dentro do mesmo empreendimento, se está, por exemplo, mais próximo da saída, da entrada, se está, né, pontos diferentes, tem valores diferentes também, né? Eu já ouvi de um lojista de shopping que, na opinião dele, o térreo é muito melhor do que os andares de cima, né? Porque as pessoas naturalmente têm que entrar pelo térreo, quem entra a pé e tal, né? Tudo isso é estratégia de cada lojista, do que ele pretende ter lá dentro. Né? É isso mesmo. E o estacionamento, que hoje em dia é uma receita relevante nos grandes centros, né? Qual a importância do estacionamento e quanto ele pode trazer de receita a mais para um shopping center? Tá. Isso é bem variável. Hoje em dia ainda tem alguns casos específicos de shoppings que, por estratégia própria, decidem nem cobrar estacionamento. Mas é realmente bem variável. Hoje, a gente tem um número médio de 10% a 15% de receita que o estacionamento gera, comparado à receita total do empreendimento. Alguns empreendimentos, a maior parte deles, eu diria, destina uma parte dessa receita, reverte para o condomínio, tá? Então... facilita um pouco a vida do próprio lojista. Com certeza, com certeza. Isso acaba revertendo para despesas comuns. E outra pergunta que me veio aqui, não estava no roteirinho, mas da característica dos contratos, eles são X mil reais por mês ou X% do faturamento do lojista, né? Essa parte variável é a mais relevante do faturamento ou também depende de cada shopping? Então, desculpa eu te responder, depende de novo, você que é advogado, mas... Estou bem acostumado com isso. Mas é isso mesmo, depende. A regra no contrato de shopping, salvo alguns business muito específicos, existir um aluguel mínimo, que é fixo, e um aluguel percentual. Agora, isso varia. Tem alguns negócios especificamente que funcionam só pelo mínimo, tem alguns negócios que funcionam só pelo percentual. Isso é bem variável com o empreendedor e com o tipo de negócio do lojista também. Acho que o mais importante é o administrador saber tirar o máximo possível sem inviabilizar o negócio do lojista, né? Porque o lojista é o mais importante ali do ponto de vista do Claro, é ser sempre uma relação de parceria na qual tem que ser bom para os dois, né? Os dois têm que, lojista vendendo bem, acaba pagando o aluguel variável, de acordo com essas vendas melhores e a relação fica boa para os dois lados. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que é muito caro ter uma loja dentro de shopping, mas tem uma série de benefícios, né? E o lojista ele se beneficia do mix e por isso que ele aceita pagar um pouco mais do que ele pagaria na rua, pagar 14 aluguéis, 3 aluguéis por mês. Ele só aceita porque ele sabe que ele tem benefícios para isso, né? Tem vantagem para o lojista estar lá dentro. Tem alguns pontos, eu acho, dentro do que você falou. Sem dúvida nenhuma, estar no shopping centers, dentro de shopping center tem muito mais conveniência do que você ter uma loja na rua, né? Então tem toda a praticidade, tem a conveniência, tem a climatização, tem todo o conforto de você estar lá, exatamente. Muitas vezes, aquilo que a gente falou, né? Vou aproveitar, tem uma série de coisas para fazer, vou para o shopping para fazer essa série de coisas, vou resolver a minha vida lá, etc, né? Então, isso acaba tendo um preço algumas vezes maiores do que na rua, outras vezes nem tanto, dependendo do que você está falando como na rua, né? O Oscar Freire não vai ser mais barato do que no shopping. Exato, até porque o lojista também tem que contratar segurança à parte, etc, né? E outros tantos serviços. Isso é uma coisa. Dentro da linha que você falou, quer dizer... a forma com que o aluguel é cobrado é sempre
um acordo entre empreendedor e lojista da forma que é mais conveniente para os dois, né? Então, assim, o aluguel é fixo para o ano, é um valor fixo para o ano e ele é dividido conforme a conveniência dos dois. Então, quando a sua venda é mais alta, eu vou cobrar proporcionalmente mais caro, né? Mas o valor, na verdade, do contrato é anual. Isso é importante quem está assistindo entender, porque o cotista, ele quer o lucro. E às vezes ele até critica o administrador do fundo ou o gestor do shopping e fala, pô, precisava aumentar esse aluguel, precisava ter mais lucro, mas eu preciso tratar bem o meu lojista, né? Ele também é meu cliente, né? Sem dúvida. Eu tenho vários clientes, o administrador do fundo imobiliário, ele tem o cotista como cliente, o lojista como cliente e o consumidor como cliente, e a relação tem que ser boa para todo mundo. Então, também não adianta sair puxando o preço de aluguel e acabando inviabilizando o negócio do seu lojista, né? Senão, como você disse, não é bom para os dois, não tem negócio. Claro. Né? E aí não é bom também, não vai ser bom para o consumidor. Acho que isso vai ficar claro que o shopping começa a ter muita mudança de logística. Muita rotatividade, assim, né? lógico. Bom, a gente está passando por uma baita de uma crise, é claro para todo mundo isso. E houve sobreoferta no mercado de escritórios, houve sobreoferta no mercado de laje, de galpões e tal. E com shoppings, a gente viu que teve um monte de entrega de shoppings recentemente. Eu posso entender que houve uma sobreoferta? Posso usar esse termo assim como se usa em outros segmentos do mercado? Bom, shopping center não é um investimento de curto prazo, né? É um investimento de longo prazo que entre o planejamento dele até a entrega efetiva, quer dizer, a inauguração que a gente chama, a entrega do centro, demora aí de 2, às vezes 3, às vezes 4 anos, dependendo da região, da cidade onde ele está, dos habites e alvarás e registros, etc. Então, o que acontece? Ao longo de 2016 foram entregues 20 shoppings, e a gente tem planejado aí para 2017 por volta de 30, que a gente ainda está confirmando, enfim, tem planejado então, esses 30 shoppings. Para entender, se deve entregar 30 shoppings em 2017, são shoppings que começaram a ser construídos lá por 2013 e 2014. Até 2015, por aí. Pode ter sido nesse período todo, tá? Então, o que acontece? Eles estão sendo entregues agora, estão inaugurando agora, são investimentos altíssimos, né, de 200, 300 milhões, e que todos os empreendedores, na verdade, fizeram uma pesquisa de viabilidade, como a gente estava falando, um estudo por trás e etc. Então, nenhum deles foi aberto, né, foi construído, ou, vamos ver se ele vai dar retorno ou não. Agora, são centros que estão ali também para durar para sempre, né? E a gente tem aí uma população brasileira que, com a volta e a retomada da economia, a gente tem uma população jovem, uma população que tem carência e tem demanda para consumir. Então, assim que a economia retomar e etc., a gente acredita, sim, que há demanda para os centros de uma forma geral. Você me pergunta, há sobreoferta no mercado? Não acredito nisso. Eu acho que em algumas regiões específicas a gente teve 2 centros abrindo ao mesmo tempo, né? E eles tiveram, num momento de crise, uma dificuldade inicial de locar lojas e de trazer fluxo e etc. Eu não diria que isso é o que aconteceu no mercado, de uma forma geral. Eu diria que existem casos específicos e eu acho que, com o tempo, eles vão achar seus caminhos aí. Você leva um tempo, independente da situação, né, ruim que a gente vê hoje, mesmo que fosse um mercado normal, um PIB crescendo um pouquinho que fosse, leva um tempo para um shopping novo chegar à sua maturidade. Sim. Né, entre abrir a porta e falar, agora o shopping está em 100%, rodando bem, leva um tempo. Normalmente, sim. O shopping tem um prazo de maturação, vamos dizer assim, tinha um prazo de maturação antes de 2015 que costumava ser por volta de 3 anos, né? 3 natais para o shopping ser conhecido na região, para as pessoas, vamos dizer, se familiarizarem a ele, conhecerem as lojas e tal, né? Demoravam esses 3 natais de maturação, né? Esse prazo agora está um pouco mais longo, a gente ainda não tem essa métrica de quanto seria, mas é um pouquinho mais longo, sem dúvida. Eu diria até que o prazo se mantém, só que a economia anda para trás, né? Então,
para atingir esses 3 anos, Algo a gente vai assim. precisar de mais 1, 2 anos, né? É isso aí. Para ter essa mesma média. E aí, falando dessa fase ruim, você saberia ou poderia me dizer, tem algum tipo de shopping que é mais impactado? Por exemplo, o shopping classe A está sofrendo mais do que o shopping para classe C? Ou é o shopping mais novo que está sofrendo mais do que o shopping já consolidado? Alguém apanha mais nessa crise ou ela é igual para todo mundo? Arthur, o que a gente observou ao longo de 2016 foram, assim, todos, assim como todo o comércio varejista, todos os shoppings, de uma forma geral, tiveram momentos mais difíceis, sem dúvida. Aqueles que atendiam mais classe C, né? Ou seja, a população que demanda mais crédito, que consumia mais produtos, principalmente eletroeletrônicos, produtos de maior valor aquisitivo, à base do crédito, etc., região norte, principalmente, alguma coisa de região nordeste, a gente percebeu que o crescimento nas vendas foi menor do que nas regiões de shoppings, vamos dizer, que atende classe mais AB. Né? Então, teve isso. Eu acho que foi discreta essa diferença, mas existiu. E nesse sentido aí, você tocou em outro ponto importante, que são regiões. São Paulo continua sendo a região mais relevante ou não é a região mais relevante? Eu não sei. Em número de shoppings é muito mais relevante. Hoje na cidade de São Paulo existem 52 shoppings. No estado existem 122 shoppings. Então, assim, o estado de São Paulo continua sendo o maior no Brasil e a região sudeste tem uma grande concentração de shoppings, exatamente por ser a região mais populosa e a região de maior poder aquisitivo, né? Mas tem shoppings Brasil afora que estão bem postados para a sua região e que... Sim, e que estão crescendo muito rapidamente também. Então não é um mercado só concentrado em São Paulo, né? Shopping é um gosto nacional. O brasileiro gosta de shopping em geral. Aquele papo que shopping é praia de paulista não é bem assim, é praia de brasileiro. Não, esse ano a indústria completou 50 anos, né? A indústria de shopping centers completou 50 anos agora em 2016. O primeiro shopping foi aberto em São Paulo, né? Então a indústria surgiu aqui em São Paulo e sempre cresceu de forma mais acelerada em São Paulo. Até hoje a gente vê, né, quando as pessoas perguntam, a capital de São Paulo está saturada? A gente ainda vê shoppings abrindo, né, em São Paulo. Então, assim, ainda existem regiões específicas de São Paulo que comportam, sim, novos empreendimentos, mas outras regiões crescem de forma mais rápida, que ainda são menos atendidas, né? Sim. Eu acho que, principalmente nos grandes centros, o deslocamento é um custo muito grande para a população, né? Sim. Então, ter um shopping perto de casa ou perto do trabalho já é um grande atrativo, né, para receber fluxo. E acho que é nesse sentido que ainda tem espaço para crescer, né? Nem todos os bairros são atendidos, nem todos os bairros têm um bom shopping, né? É isso mesmo. Eu ia te perguntar como funcionam os ciclos do mercado de shopping. Eu acho até que você já disse isso, assim. De uma certa forma, você me falou, leva 2 a 3 natais para um shopping maturar. Mas, digamos, não tem shopping novos. Os shoppings já estão todos maduros. Existem ciclos, tem um ciclo melhor, tem um ciclo pior. Como é que o administrador do shopping está acostumado? Você falou, a indústria está fazendo 50 anos. Digamos um shopping que tem 20, 30 anos, ele já passou por vários bons momentos e momentos ruins. Existe um ciclo, já é algo meio conhecido ou mapeado? O que é o principal driver desse setor? O que o lojista ou dono do shopping comemora? O emprego diminuiu? O desemprego diminuiu, o PIB vai crescer. O que é importante para fazer essa roda girar, assim? Talvez até pela indústria estar atingindo sua maturação nesse momento, né, de uma forma geral, a gente não tem mapeado ciclos claros, né, nesse momento. O que é importante, na verdade? A indústria de shopping centers, assim como o varejo, de uma forma geral, cresce em momentos de alta confiança do consumidor, né? Quando o desemprego está baixo, grande parte da população está empregada. Tem crédito. Massa salarial está boa, tem crédito disponível, então está vendendo bem vestuário, calçados, está vendendo bem eletroeletrônicos, artigos do lar, etc. E aí o shopping está crescendo e vendendo muito bem e etc. Agora,
Quando a economia é exatamente o reverso disso, impacta comércio varejista e shopping diretamente, né? E além disso, tem aquilo que a gente estava conversando no começo, que assim, o shopping tem que estar sempre se reciclando, se revitalizando e se modernizando, em termos de mix, em termos de arquitetura, em termos de iluminação, se modernizando mesmo, né? Quer dizer, um shopping de 20, de 30 anos, como você citou aqui, ele tem que estar sempre com cara de novo, né? Porque o consumidor não quer ir no empreendimento que, pô, tá com cara velhinha, tá caindo aqui, tá sujo ali e tal. Então, é um pouco essa preocupação que eu te disse com os detalhes, né? Com o capricho, com a excelência está sempre nos detalhes, Exato, né? Então, independente de a economia ir bem ou ir mal, o imóvel tem seus ciclos, né? Ele precisa ser revitalizado, né? Sim. Dependendo da economia, o imóvel tem que sempre, como qualquer imóvel, né? Sempre tem seus cuidados. E eu acho que no caso do shopping ainda muito mais, porque o fluxo lá dentro é muito grande, né? Uma vez eu ouvi de um gestor de fundo imobiliário um negócio interessante, que o imóvel não tem nada de imóvel, né? Porque você precisa mexer nele o tempo todo. Não é que ele está lá e não sai mais de lá. É verdade. Ele tá no mesmo endereço, mas ele precisa de atualização o tempo todo, né? Seja ele residencial, seja... É só passar numa grande cidade e começar a prestar atenção nas fachadas dos edifícios, você percebe as modas, né? Certamente um arquiteto saberia dizer, ó, isso aqui é década de 70, isso é década de 80, isso é década de 90, e acredito que com o shopping tem algo parecido. Haviam tendências que vão mudando ao longo do tempo, né? Você lembra que, por exemplo, se você voltar um pouquinho, os primeiros shoppings eram caixas fechadas, né? Caixas fechadas que não tinham iluminação, até meio que naquela linha de tipo, é bom o consumidor não ver se tá dia ou se tá noite, para não ver a hora passar, para ficar mais tempo aqui dentro. E agora a tendência é completamente outra, exatamente... Super vidraçado, luz do sol, aquela coisa toda. Integrar com o meio ambiente, aquela coisa de, puxa, que gostoso, tô na praça, não tô fechado num lugar... Então, isso mudou muito, né? Tendências. E aí, aquele primeiro shopping que era todo uma caixa, ele tem que pensar um jeito de fazer entrar a luz do sol lá. De se adaptar. Para se manter atrativo, né? E não só isso, como também a gente vê muitos empreendimentos se adequando para medidas de sustentabilidade e de otimização dos custos operacionais. Então, reciclagem de água, de chuva, reciclagem do lixo. Então, assim, tem aqueles novos que você vê que já são construídos pensando nessa sustentabilidade. Então, energia solar, aproveitamento de água de chuva, por exemplo... as águas ou que se usa na praça de alimentação reciclado, ou as águas que se usam, por exemplo, nos banheiros também recicladas. Os novos são relativamente fáceis, caro, porém fácil ser construído, o projeto ser construído assim. Os antigos também tem que ser adequado nesse sentido. Que além da preocupação com o meio ambiente, claro que a gente tem uma eficiência na gestão, um barateamento do custo operacional do shopping, né? São duas vertentes importantes quando se fala nisso, né? E acaba se tornando um diferencial também para o administrador trazer lojistas, se você tem um baixo custo de operação do imóvel. Bom, para terminar, aquela pergunta que é a mais difícil de todas, né? Eu sei porque muitas vezes eu estou do lado daí de quem está respondendo, né? E aí alguém pergunta, e 2017 como vai ser? Mas isso é dificílimo de saber, né? Mas eu acho que o setor como um todo, de acordo com o que você acabou de dizer para a gente, deve estar comemorando as medidas que foram anunciadas essa semana, né? Que vão tentar reativar o consumo e tal, reativar o crédito, né? Até as formas de pagamento vão ser facilitadas. Então isso tudo já deve ser algo que deixa o empresário do setor de shopping center mais esperançoso para 2017, né? O que a Abrace está enxergando? Qual que é essa perspectiva para o ano que vem, né? É exatamente isso que você falou. Eu acho que essas medidas tendem, sem dúvida nenhuma, a favorecer a economia e, uma ótima por surpresa, consequência, o consumo e o setor. Eu acho que assim, a boa perspectiva em relação à queda de taxas de juro também vai ser um fator muito positivo, na verdade, para o setor. E quanto ao ano especificamente, qual é a nossa expectativa, né? A gente acha que depois do primeiro trimestre, ou seja, passou esse primeiro trimestre que sazonalmente para os shoppings é um período mais lento mesmo, segundo trimestre de 2017 começa a haver uma aceleração e aí depois do segundo semestre de 2017 a gente
começa a haver uma retomada mais forte aí de vendas. O primeiro trimestre seria mais fraco para o setor, independente da situação da economia. Uma sazonalidade do shopping center. O primeiro trimestre sempre é mais fraco. Quem está de férias não quer saber de shopping, né? Exatamente, e não só isso, mas assim, tem muitas contas de IPTU, de material escolar, de PVA, uma série de outras contas obrigatórias, vamos dizer assim, para pagar, e contas do Natal que estão sendo pagas, então, sazonalmente, não tem grandes datas festivas, né, tem o Carnaval, então, assim, nesse primeiro trimestre, ele já, historicamente, é de atividade mais baixa mesmo dentro dos shoppings. Aí começa a vir Dia das Mães, Dia dos Namorados, aquelas Aí coisas começa que são a aquecer um pouco. O Dia das Mães é sazonalmente bem forte, é considerado segundo Natal, né, no setor. Então, a partir do segundo trimestre, a gente acredita que vai ter aí uma retomada no nível de emprego, vai começar finalmente a mostrar algumas variáveis econômicas aí, começam a melhorar a confiança do consumidor, taxa de emprego, e aí isso inevitavelmente vai refletir nas vendas e mostrar um segundo semestre mais feliz aí em 2017 para a gente. Bom, para a gente terminar, e aí você disse, vão ter cerca de 30 shoppings em 2017. Como é que eu sei? Eu estou te perguntando porque eu sei como faz isso no site da Abrace. Dá para saber exatamente aonde, né? A Abrace faz esse mapeamento, né? Sim, então, sim. Quem quiser conhecer, a gente podia até pôr no ar aqui, viu, Fábio? Deixa eu entrar no site da Abrace aqui, ó. Bom, a Abrace tem uma área de inteligência que consolida, faz a pesquisa com os 558 shoppings em operação e mais os projetos. Se você quiser pôr no ar, por favor, Fábio. E consolida todos esses dados na forma de censo do setor, né? E a gente divulga no nosso site, então é www.portaldoshopping.com.br e a gente tem ali as inaugurações, que são todas as já anunciadas para 2017 e 2017 por enquanto, e 2018, quando a partir do começo de 2017, a gente começa a anunciar 2018. E aí, aqui sobre o setor, a gente mostra aqui números do setor. Né? Tem as inaugurações lá e números do setor. E aí aqui tem uma série de números aí que a gente consolida do setor de uma forma geral. São pesquisas abertas, tem números regionais, tem números Brasil. E aí a lista de inaugurações todas também está nesse sobre o setor. E a lista de inaugurações aqui com o nome dos projetos e prazo para entrar. Pesquisas são muito ricas para quem quiser entender um pouquinho mais desse setor, né? Exatamente, tem lá disponível. Pode entrar em contato com a gente também lá na associação. É isso, está tudo aqui. Aqui você tem, por exemplo, a lista dos já inaugurados esse ano, em 2016 e... Ali em cima estavam as inaugurações de 2017. Isso, exatamente, aqui. A inauguraram. Tá? Muito bom. Então é isso aí. Muito bom. Então, muito obrigado. Primeiro, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter dado esse banho de conhecimento para a gente. Parece que não, mas ajuda muito a mim. Eu aprendo muito com essas entrevistas e a quem está assistindo, a quem investe em fundo imobiliário. Então, mais uma vez, obrigado e eu espero que você volte quando quiser. Quando tiver algo... Olha, eu queria divulgar um fato novo na indústria de shopping. Venha, porque a gente se interessa sempre por isso. Que bom. Obrigada a você, Arthur. E para você, muito obrigado mais uma vez. Lembrar que esse foi o último programa de 2016. Semana que vem você assiste o Roberto Carlos, você não vai sentir falta do programa Fundos Imobiliários, tá bom? A gente volta em 13 de janeiro e eu quero agradecer muito a todos que vieram aqui. Eu tenho certeza que o sucesso que a gente está obtendo com esse programa eu devo totalmente aos entrevistados. Desde o Sérgio Beleza, do Thiago Reis, eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou cometer a indelicadeza de esquecer de alguém. E, claro, até a Adriana Coloca. Então, muito obrigado a você por ter acompanhado esse ano, por ter participado. Descanse também. Em 2017 a gente está de volta. Um grande abraço.